Estou ao lado de uma casa de fazenda no condado de Holmes, Ohio. É 14 de agosto de 2017. A temperatura externa é de 93 graus. Pressiono a palma da minha mão contra a parede sul. A superfície está quente, quase quente demais para tocar. Mas ao passar pela porta da frente, o ar a 74 graus bate no meu rosto. Nenhum compressor funcionando, nenhum ventilador zumbindo, nenhum termostato na parede. Procurei pelo ar-condicionado por 20 minutos. Não havia nenhum. Esta família não paga custos de refrigeração desde 2006. 17 verões, 17 agostos em Ohio. E a coluna na parede deles nunca precisou de um reparo, de uma troca de filtro ou de um único fio conectado a ela. E no inverno, com um simples ajuste, essa mesma coluna se inverte e, em vez disso, empurra o ar quente para dentro. O avô desta família construiu a primeira versão em 1947. Seu filho me aprimorou em 1963. E agora os netos também sabem como construí-la. 3 gerações, 76 anos de refinamento. E nem $1 pago a uma empresa de serviços públicos. Mas as raízes desse conhecimento vão muito mais longe. Transmitido por gerações que entenderam que a dependência de sistemas externos significa vulnerabilidade. Você não encontrará isso em nenhum manual de construção moderno. Você não verá isso em nenhum programa de reforma de casas. E há um motivo para isso. Um motivo que tem tudo a ver com quem lucra quando você permanece dependente e quem perde quando você se torna autossuficiente. No final deste vídeo, mostrarei exatamente como esse sistema funciona, quanto custa para construir e apresentarei uma técnica esquecida de um relatório de extensão agrícola de 1951 que quase todos ignoraram. Funciona mesmo se a sua casa tiver sido construída há 40 anos. Você não precisa derrubar paredes. Você não precisa de um empreiteiro. E você pode testar o princípio básico neste fim de semana com materiais de qualquer loja de materiais de construção. Quando entrei pela primeira vez em uma dessas casas perto de Millersburg, procurei o termostato por 20 minutos. Não havia nenhum. A casa estava fresca. As janelas estavam fechadas e a única coisa que eu conseguia ouvir era o movimento suave do ar através de uma saída de ventilação perto do chão. Lembro-me de estar naquela sala de estar em uma tarde de agosto de 2017, enquanto a temperatura de externa subia para pouco mais de 90 graus, e me sentir genuinamente confuso. O conforto era inegável, mas eu não conseguia identificar sua fonte. Perguntei ao proprietário como funcionava. Ele sorriu e apontou para a parede sul. Havia um painel de vidro cobrindo uma coluna escura que ia da fundação até um pouco acima da linha do telhado. Ele disse que seu avô construiu a primeira versão em 1947, antes que o ar-condicionado fosse algo que as famílias comuns pudessem pagar. Seu pai a aprimorou em 1963, colocando uma vedação melhor ao redor do vidro e estendendo a coluna por mais 4 pés para aumentar a tiragem. E agora seus filhos também sabiam como construí-la. 3 gerações de conhecimento acumulado, refinado pela observação direta, testado tanto pelos rigorosos verões quanto pelos invernos de Ohio. Essa conversa mudou tudo o que eu achava que sabia sobre como manter uma casa confortável. Também me colocou em um caminho de pesquisa que levaria anos e me conduziria por empoeirados arquivos agrícolas, conversas com consultores aposentados e visitas a comunidades em toda a Pensilvânia, Ohio, Indiana e Virgínia, onde esse conhecimento nunca se extinguiu. O princípio básico é tão simples que quase parece que não poderia funcionar, mas funciona. E funcionou de várias formas ao longo de milênios em culturas que entendiam a convecção antes mesmo de alguém lhe dar esse nome. Os antigos persas já construíam torres de vento, chamadas badgirs, há 4.000 anos para capturar brisas e direcioná-las para os edifícios. Os romanos projetavam suas vilas com átrios centrais, que criavam uma circulação natural de ar. A arquitetura tradicional em climas quentes, do Egito ao Irã e ao sudoeste americano, integrava estratégias de ventilação passiva que os construtores modernos esqueceram em grande parte ou ignoraram intencionalmente. Aqui está o que acontece dentro de uma chaminé solar. Você constrói uma coluna vertical na parede da sua casa voltada para o sul.
A superfície externa dessa coluna é coberta com vidro ou um painel transparente. Atrás do vidro, você pinta a superfície interna de preto fosco. Quando a luz do sol passa pelo vidro e atinge essa superfície preta, ela aquece o ar preso na coluna. O ar quente sobe. Esse é o único motor que este sistema exige. Sem peças móveis, sem consumo de combustível, sem cronograma de manutenção, apenas a mesma física que faz a fumaça de uma fogueira subir e os balões de ar quente saírem do chão. À medida que o ar aquecido flui para cima e sai por uma abertura no topo da coluna, ele cria uma pressão negativa na casa. Essa pressão negativa puxa o ar mais frio através de aberturas de ventilação posicionadas na parte inferior do lado oposto do edifício, normalmente a parede norte, onde o sol nunca bate diretamente. O resultado é uma circulação constante e suave de ar fresco, que se move pelo seu espaço de convivência, sem ventilador, sem motor ou sem conta de luz. O sistema se autorregula. Em dias mais quentes e ensolarados, a coluna aquece mais intensamente e puxa mais ar. Em dias nublados, o efeito diminui, mas a necessidade de resfriamento também. Os números-chave são importantes, e entendê-los ajuda você a construir um sistema eficaz em vez de um decepcionante. A superfície preta dentro da coluna precisa do que os engenheiros chamam de absortividade de pelo menos 0,9. Isso significa que ela absorve 90% da energia solar que a atinge e reflete apenas 10%. A tinta preta fosca normal de lojas de materiais de construção é suficiente para isso. Rust-Oleum, Krylon e a maioria das marcas genéricas de tinta spray ou pincel preta fosca atingem valores de absorção entre 0,92 e 0,97. A tinta preta brilhante, por outro lado, pode atingir apenas 0,85, pois a superfície brilhante reflete mais luz. Use sempre superfícies foscas ou opacas. A cobertura de vidro precisa de uma transmitância de cerca de 0,7, o que é padrão para a maioria dos vidros simples ou painéis de policarbonato. Isso significa que 70% da luz solar que atinge o vidro passa para aquecer a superfície preta no interior. O vidro duplo, na verdade, reduz ligeiramente a transmissão, mas melhora a retenção de calor, o que pode ser vantajoso em alguns designs. O vidro temperado padrão de 1/4 de polegada, como o usado em portas de proteção contra tempestades e janelas panorâmicas, funciona perfeitamente. Os painéis de policarbonato, frequentemente vendidos sob marcas como Lexan ou Suntuf, são mais baratos, mais leves e quase inquebráveis. Embora arranhem mais facilmente e possam amarelar um pouco após anos de exposição ao sol. Com esses dois materiais e uma orientação clara para o sul, os pesquisadores mediram uma captação efetiva de calor de mais de 700 watts por metro quadrado em um dia ensolarado. Para colocar isso em perspectiva, um aquecedor elétrico típico funciona com 1.500 watts. Uma chaminé solar com apenas 2 metros quadrados de área de coleta, o que equivale a um painel de cerca de 4 pés de largura por 5 pés de altura, captura energia solar suficiente para se igualar a esse aquecedor. Isso é mais do que suficiente para impulsionar um fluxo de ar considerável através de um edifício residencial. Uma família no condado de Lancaster me mostrou seus registros. Eles monitoraram as temperaturas internas durante 3 verões a partir de 2014. Em dias em que a temperatura externa chegava a 92 graus, a área de estar principal permanecia entre 74 e 77 graus. Sem ventiladores, sem ar-condicionado ligando e desligando. Apenas aquela coluna preta na parede sul, fazendo o que a física exige dela. O pai, um homem chamado Eli, que trabalha como fabricante de móveis, mantinha registros meticulosos em um caderno espiral. Ele me mostrou anotações de julho de 2015, quando as temperaturas externas ultrapassaram os 90 graus por 11 dias consecutivos. O valor interno mais alto que ele registrou durante esse período foi de 78 graus, e isso foi no quarto do andar de cima, o mais distante da abertura de entrada. Mas aqui a história toma um rumo que a maioria das pessoas nunca ouve. E essa é a parte que me fez perceber
que eu não estava apenas aprendendo sobre uma tecnologia alternativa. Eu estava descobrindo algo que havia sido ativamente suprimido. Essa tecnologia não é nova. Não é uma invenção obscura dos Amish que o resto do mundo perdeu. A ventilação solar passiva foi amplamente estudada nas décadas de 1940 e início de 1950 por pesquisadores agrícolas que tentavam ajudar as famílias rurais a viverem com mais conforto sem depender de infraestrutura elétrica cara. Eram universidades land grant, apoiadas pelo Estado, financiadas pelos governos federal e estadual, com a missão expressa de melhorar a vida dos americanos comuns. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos publicou vários folhetos de extensão sobre sistemas passivos de resfriamento e aquecimento entre 1945 e 1953. Pesquisadores de instituições como Cornell, Purdue, North Carolina State e a Universidade da Califórnia realizaram testes de campo, publicaram resultados e distribuíram instruções práticas de construção. Então algo aconteceu. Em 1951, o primeiro ar-condicionado de janela acessível chegou ao mercado americano. A Carrier Corporation, que fabricava sistemas de refrigeração industrial e comercial desde a invenção do ar-condicionado moderno por Willis Carrier, em 1902, lançou seu primeiro aparelho residencial para o mercado de massa naquele ano. A General Electric seguiu o exemplo em poucos meses. Feathers, Philco e uma dúzia de outros fabricantes se juntaram à corrida. Em 3 anos, as vendas de aparelhos de ar-condicionado residenciais saltaram de alguns milhares por ano para mais de 1 milhão. Em 1955, a indústria vendia mais de 2 milhões de unidades anualmente. As empresas que fabricavam esses aparelhos tinham um enorme incentivo para garantir que todas as famílias americanas acreditassem que a refrigeração mecânica era a única solução real. Encontrei uma pista em um antigo relatório de pesquisa da Estação Experimental Agrícola da Carolina do Norte, de 1951. O documento era intitulado Sistemas de Ventilação Passiva para Estruturas Agrícolas e foi escrito por um pesquisador chamado Harold B. Thompson, que passou 6 anos testando vários sistemas de movimentação de ar, movidos à energia solar na fazenda experimental da universidade perto de Raleigh. Ele descrevia exatamente esse tipo de duto de ventilação movido à energia solar e observava que uma coluna dimensionada corretamente poderia reduzir as temperaturas internas nas tardes de verão em 12 a 18 graus, em comparação com uma estrutura não ventilada de construção idêntica. O relatório recomendava a técnica para casas de fazenda e escolas rurais. Ele incluía diagramas de construção com medidas exatas. Listava custos de materiais de menos de $100 americanos para uma instalação completa, o que, ajustado pela inflação, equivaleria a cerca de $1.200 americanos hoje. Ainda muito menos do que um sistema de ar-condicionado central. Esse relatório nunca foi atualizado. Nunca foi digitalizado para bancos de dados modernos. O financiamento para pesquisas sobre resfriamento passivo secou quase completamente em 1954 e foi redirecionado para outras prioridades, à medida que a eletrificação rural tornava a refrigeração mecânica acessível a mais famílias. O próprio Thompson deixou a academia em 1956 para assumir um cargo em um fabricante de equipamentos de aquecimento. O relatório repousa em alguns poucos arquivos universitários e foi citado exatamente 2 vezes nos últimos 70 anos, ambas em artigos científicos obscuros sobre a história da engenharia agrícola. Enquanto isso, a família americana média gasta mais de $300 americanos todo o verão para operar o ar-condicionado. Algumas famílias em climas quentes gastam o triplo desse valor. A indústria que enterrou esse conhecimento extraiu trilhões de dólares de famílias às quais nunca foi dito que havia outro caminho. Antes de mostrar exatamente como você pode construir isso por menos de $300 americanos, tudo o que documentei está em um só lugar. O link para o sistema doméstico Amish está na descrição, mas fique por aqui, porque a técnica da chapa de metal corrugada que encontrei
enterrada em um arquivo de 1951, é a parte que muda tudo. Os Amish não esqueceram. Eles não podiam esquecer porque nunca adotaram a alternativa. Se você não pode conectar um compressor, você encontra maneiras que não exigem um. E uma vez que você encontra um caminho que funciona, você o transmite aos seus filhos, e eles o transmitem aos deles. O conhecimento não permaneceu vivo em universidades ou publicações governamentais, mas na prática vivida de comunidades que não tinham outra escolha a não ser permanecer autossuficientes. Portanto, a questão não é se essa tecnologia funciona. A questão é por que nunca lhe ensinaram que ela existe. A questão é quem lucrou com a sua ignorância e quem continua a lucrar toda vez que você paga uma conta de luz para ter conforto na sua própria casa. A eficiência de uma chaminé solar depende de 3 fatores: a altura da coluna, a diferença de temperatura entre o interior da coluna e o ar externo, e o tamanho das suas aberturas de entrada e saída. Colunas mais altas criam uma tiragem mais forte, pois o ar quente tem mais distância vertical para acelerar à medida que sobe. A relação não é linear, mas segue a raiz quadrada da altura, o que significa que dobrar a altura da coluna aumenta o fluxo de ar em cerca de 40%, não em 100%. Ainda assim, cada pé adicional de altura ajuda. Colunas mais quentes em relação à temperatura ambiente geram um movimento de ar mais rápido. Em um dia em que o ar externo está a 85 graus e o interior da sua coluna solar atinge 140 graus, você tem uma diferença de 55 graus, impulsionando o sistema. Essa diferença se traduz diretamente na velocidade do ar. Os engenheiros usam fórmulas derivadas do princípio de Bernoulli para calcular taxas de fluxo exatas. Mas a conclusão prática é simples. Mais calor significa mais fluxo de ar. E é por isso que as chaminés solares funcionam melhor em dias ensolarados, exatamente quando você mais precisa de resfriamento. Aberturas de ventilação dimensionadas corretamente garantem que você obtenha volume sem perder velocidade. Se as suas aberturas de entrada e saída forem muito pequenas, elas restringirão o fluxo e o sistema terá um desempenho insatisfatório, apesar da coleta de calor adequada. Se as aberturas forem muito grandes, o ar se moverá lentamente através delas, e você perderá a sensação refrescante de um fluxo de ar perceptível. A diretriz geral da pesquisa histórica afirma que a área da seção transversal da abertura de ventilação deve ser cerca de 1/50 da área do piso a ser resfriada. Para uma casa de 1.500 pés quadrados, isso significa aberturas de entrada e saída de cerca de 30 polegadas quadradas cada, o que equivale aproximadamente a uma abertura retangular de 6 por 5 polegadas. Para uma casa térrea típica com tetos de 8 pés de altura, uma chaminé solar que se estende de 12 a 15 pés, desde a entrada perto do chão até a saída acima da linha do telhado, gera fluxo de ar suficiente para trocar o ar em uma casa de 1.500 pés quadrados a cada 20 minutos aproximadamente, em um dia ensolarado de verão. Isso é melhor do que a maioria dos ventiladores de teto e competitivo em termos de conforto, com um ar-condicionado central em uma configuração baixa. Embora funcione de maneira diferente, você sente o ar se movendo. A casa respira. Há uma qualidade de conforto que os sistemas mecânicos não conseguem reproduzir. Uma sensação de conexão com o ambiente em vez de isolamento dele. Casas de 2 andares têm uma vantagem. A altura natural da estrutura significa que você pode construir uma coluna mais alta com mais facilidade. E o efeito chaminé é amplificado pela estratificação de temperatura existente entre os andares. O ar quente se acumula naturalmente nos andares superiores, e uma chaminé solar fornece um caminho para que esse calor acumulado escape. Algumas famílias Amish que visitei tinham colunas que percorriam toda a altura de uma casa de fazenda de 2 andares e meio, com comprimentos verticais totais de mais de 25 pés. O fluxo de ar nesses edifícios era notável. Você podia sentir uma corrente de ar constante na altura do tornozelo no porão, que subia por uma escada central e saía pela chaminé solar na empena sul. A casa inteira participava do resfriamento e funcionava como um sistema térmico unificado.
e não como uma coleção de cômodos climatizados separadamente. Agora, se você já possui uma casa e acha que isso se aplica apenas a pessoas que estão construindo do zero, fique comigo, porque esta próxima parte é especialmente para você. E ela aborda a objeção mais comum que ouço quando discuto essa tecnologia. Você não precisa rasgar a sua parede sul para testar esse princípio, ou mesmo implementar uma versão funcional dele. Existem duas abordagens que funcionam para casas existentes, e eu vi ambas serem implementadas com sucesso por proprietários, que nunca haviam construído nada mais complicado do que uma estante de livros. Nenhuma das abordagens requer habilidades especiais, ferramentas caras ou empreiteiros profissionais. Ambas podem ser concluídas em um único fim de semana, com ferramentas manuais simples e materiais disponíveis em qualquer loja de ferragens ou home center. A primeira abordagem é uma coluna externa anexada. Você constrói uma estrutura de madeira ou metal na sua parede externa voltada para o sul. A estrutura segura um painel de vidro ou policarbonato do lado de fora e uma chapa de metal pintada de preto do lado de dentro. Vigas de madeira 2x4 funcionam bem para a estrutura, embora alguns construtores prefiram suportes angulares de alumínio devido ao peso mais leve e a melhor resistência às intempéries. A distância entre o vidro e a superfície preta deve ser de 3 a 6 polegadas. Espaço suficiente para que o ar flua livremente, mas não tanto que o volume de ar seja difícil de aquecer. A base desta coluna é conectada a uma abertura de ventilação que você corta através da sua parede externa em um ponto baixo da sua casa, idealmente em um porão ou vão livre sob a casa. O topo da coluna ventila para o ar externo acima da linha do telhado. A extensão além da linha do telhado é importante porque você deseja que o ponto de saída fique em uma zona de pressão mais baixa, onde os efeitos do vento podem realmente aumentar a tiragem em vez de lutar contra ela. Quando o sol aquece a superfície preta, a coluna puxa o ar de dentro da sua casa e o sopra para fora. Você precisará então de uma abertura de entrada correspondente no lado norte da sua casa, posicionada em um nível baixo, para que o ar fresco possa entrar e substituir o que a coluna está extraindo. Os materiais para esse tipo de coluna anexada custam entre $150 americanos e $300 americanos, dependendo dos preços locais e se você consegue obter componentes de segunda mão. Um painel padrão de policarbonato de 4x8 custa cerca de $40 americanos. Um pedaço de chapa de metal de tamanho semelhante custa de $15 americanos a $25 americanos. Madeira, fixadores, selantes e tinta compõem o resto. A construção leva um fim de semana se você trabalhar sozinho, menos se tiver ajuda. A única alteração permanente na sua casa são duas aberturas de ventilação, cada uma do tamanho aproximado de uma saída de exaustão de secadora. Se você decidir remover o sistema algum dia, tapar esses buracos levará menos de 1 hora. Conheci um eletricista aposentado chamado Douglas Harmon, na zona rural da Virgínia, que construiu um desses em 2019 depois que sua esposa lhe mostrou um artigo de revista sobre resfriamento passivo. Ele me disse que sua conta de luz no verão caiu quase 40% no primeiro ano. De uma média de $220 americanos mensais para $135 americanos. Ele só ligava o ar-condicionado central à noite e deixava a chaminé solar cuidar das tardes e noites, quando os preços da eletricidade em sua área atingem o pico. O sistema se pagou em uma única temporada. Quando falei com ele novamente em 2022, ele havia construído uma segunda coluna na extremidade oposta de sua casa e relatou que quase não usava mais o ar-condicionado central, exceto durante as ondas de calor mais extremas. A segunda abordagem é ainda mais simples e não requer nenhuma alteração permanente. Você constrói uma chaminé solar independente como uma estrutura de caixa e a posiciona na frente de uma janela voltada para o sul. O lado de entrada da caixa é conectado à abertura da janela. A caixa em si é alta, pintada de preto por dentro e coberta com vidro ou plástico transparente no lado voltado para o sol. Quando a luz do sol aquece o interior da caixa, o ar sobe e sai por uma abertura no topo, puxando o ar de dentro da sua casa através da janela.
Esta versão não é tão potente quanto uma coluna embutida ou anexada, pois a altura vertical é limitada por considerações práticas, geralmente não mais do que 6 ou 8 pés. Mas funciona, e a construção não custa quase nada. Já vi versões feitas inteiramente de materiais resgatados de velhas portas de proteção contra tempestades e madeira de demolição. Um homem na Pensilvânia chamado Robert Ziegler construiu o seu a partir de 2 painéis de portas de vidro deslizantes descartados, que ele encontrou em uma caçamba de lixo em um canteiro de obras, e algumas vigas 2x4, que sobraram de um projeto de deck. Seu custo total foi inferior a $50 americanos, incluindo a tinta spray preta e um tubo de selante de silicone para vedar as juntas. Ele usou para complementar o resfriamento do porão e disse que fazia uma diferença perceptível nas tardes ensolaradas, reduzindo a temperatura do porão em 6 a 8 graus em comparação com os dias em que ele deixava a janela fechada. O fator crucial em todos esses sistemas é garantir que você tenha um caminho de entrada correspondente para o ar frio. A chaminé só funciona se o ar puder fluir para dentro da casa, para substituir o que ela está extraindo. Sem essa entrada, você cria apenas um vácuo parcial, e o fluxo de ar para. A pressão negativa puxa contra janelas e portas fechadas, em vez de mover o ar pelo espaço de convivência. Posicione sua abertura de entrada no lado norte ou leste da sua casa o mais baixo possível. Idealmente, em uma área sombreada onde a temperatura do ar permaneça alguns graus mais fria do que no lado ensolarado do edifício. Algumas famílias conduzem sua entrada através de um tubo enterrado que percorre 20 ou 30 pés debaixo da terra, antes de chegar ao porão. A terra abaixo da linha de congelamento mantém uma temperatura bastante constante durante todo o ano, tipicamente entre 50 e 57 graus, dependendo da sua localização geográfica. O ar que flui através de um tubo enterrado absorve esse frescor antes mesmo de chegar ao espaço de convivência. Essa combinação de uma chaminé solar no sul e uma entrada resfriada pelo solo no norte cria um sistema que supera muitos aparelhos de ar-condicionado mecânicos em todos os dias, exceto nos mais quentes e úmidos. Uma família que visitei no leste de Ohio tinha um tubo de entrada de 100 pés de comprimento, enterrado a 4 pés de profundidade, que ia de uma entrada sombreada perto da linha das árvores até o porão. O ar que saía desse tubo em um dia de 90 graus media 62 graus em combinação com a chaminé solar deles. A casa deles permaneceu confortável em todos os dias de verão, sobre os quais perguntei. Mas há outro lado dessa tecnologia sobre o qual quase ninguém fala. O que acontece no inverno? Essa pergunta me fez parar quando comecei a pesquisar sobre chaminés solares, e a resposta mudou minha compreensão do que esses sistemas podem realmente fazer. A mesma coluna que resfria a sua casa no verão pode aquecê-la quando os dias ficam curtos e frios. O princípio é idêntico. A luz do sol aquece a superfície preta dentro da coluna. O ar quente sobe. Mas no inverno, você não quer que esse ar escape para fora. Você quer que ele flua para o seu espaço de convivência, trazendo consigo essa energia solar capturada. A solução é um sistema simples de comportas mecânicas que redirecionam o fluxo de ar dependendo da estação. No topo da sua chaminé solar, em vez de uma ventilação externa fixa, você instala uma comporta que pode ser fechada. Na parte inferior da coluna, onde ela se conecta ao seu interior, você instala uma segunda abertura de ventilação que se abre diretamente para a casa, em vez de sugar o ar de dentro. No modo de verão, a comporta superior fica aberta e a ventilação interna inferior fica fechada. O ar quente é expelido para fora, criando a pressão negativa que puxa o ar frio pela sua casa. A coluna atua como um sistema de exaustão térmica. No modo de inverno, você inverte isso. A comporta superior se fecha, a ventilação interna inferior se abre. Agora, o ar aquecido dentro da coluna não tem outro caminho a não ser fluir para o seu espaço de convivência. A coluna se torna um aquecedor solar passivo. Em dias ensolarados de inverno, mesmo quando a temperatura externa está na casa dos 30 graus, o ar dentro dessa coluna preta pode chegar a 120 graus ou mais.
Eu medi pessoalmente temperaturas de mais de 140 graus dentro de uma coluna solar em uma tarde clara de janeiro na Pensilvânia, quando a temperatura ambiente era de 28 graus. Esse ar quente flui diretamente para a sua casa e reduz a sua carga de aquecimento sem combustível, sem ventilador ou sem eletricidade. Algumas famílias Amish operam ambos os sistemas simultaneamente nas estações de transição. Há semanas de mudança na primavera e no outono, quando as temperaturas podem variar em 30 graus entre a manhã e a tarde. Eles usam a chaminé para puxar o ar quente de um jardim de inverno no lado sul, nas manhãs frias de primavera, e distribuí-lo pela casa, e então mudam para o modo de resfriamento no início da tarde, quando a casa já absorveu calor suficiente. As transições levam menos de 1 minuto. Eles abrem uma comporta, fecham outra, e a física se reconfigura automaticamente. Uma mulher com quem conversei no condado de Holmes disse que faz a mudança 2 vezes por dia, em abril e outubro, aquecendo a casa antes do café da manhã e resfriando-a depois do almoço. Essa capacidade de uso duplo torna a chaminé solar tão valiosa para quem tenta reduzir a dependência de empresas de serviços públicos durante todo o ano. Não é apenas um truque de verão. É um sistema de gerenciamento climático para o ano todo que não requer combustível, nenhuma manutenção além da limpeza ocasional do painel de vidro e dos mecanismos das comportas, e absolutamente nenhum custo contínuo. O sol fornece a energia. A física faz o trabalho. Você simplesmente direciona o fluxo. Agora quero compartilhar algo que levei 3 anos para encontrar. Esta é a técnica que mencionei no início, aquela do relatório de extensão de 1951 que quase ninguém conhece. Quando finalmente localizei o documento original nos arquivos de microficha da Universidade Estadual da Carolina do Norte, senti como se tivesse descoberto uma mensagem que deveria ser encontrada. O conselho padrão para chaminés solares é pintar a superfície interna de preto fosco. Isso funciona. Mas os pesquisadores agrícolas que estudaram isso, no final dos anos 40, descobriram algo melhor. Eles descobriram que uma superfície corrugada aumenta drasticamente a transferência de calor em comparação com uma superfície plana da mesma cor. A diferença foi tão significativa que eles dedicaram uma seção inteira do relatório à sua documentação. Aqui está o motivo. Quando a luz do sol atinge uma superfície plana e preta fosca, ela aquece a superfície e o ar que a toca imediatamente. Mas o ar é um mau condutor de calor. A camada de ar diretamente na superfície fica quente, mas ela precisa passar esse calor para a próxima camada, e para a próxima e assim por diante. Esse efeito de camada limite retarda o aquecimento de toda a coluna de ar. A superfície pode chegar a 150 graus, enquanto o ar a apenas meia polegada de distância permanece a 110 graus. Uma superfície corrugada muda completamente a geometria. As cristas e os vales criam turbulência no ar. Em vez de uma camada lisa e laminar de ar quente encostada na superfície, você obtém uma mistura caótica. O ar quente da superfície gira em direção ao ar mais frio, mais distante. Vórtices se formam nos vales entre as cristas. O resultado é uma transferência de calor muito mais rápida da superfície para toda a coluna de ar, o que os engenheiros chamam de transferência de calor convectiva aprimorada. Os pesquisadores testaram isso com material de telhado de chapa de metal corrugada pintada de preto fosco. O mesmo tipo de material de telhado que você pode comprar hoje em qualquer loja de materiais de construção por cerca de $15 por painel de 8 pés. Em comparação com uma chapa plana do mesmo material e da mesma cor, a versão corrugada aumentou o fluxo de ar através da chaminé em quase 30%, sob condições idênticas de luz solar. Thompson observou em seu relatório que esse resultado surpreendeu a equipe de pesquisa, que talvez esperasse uma melhoria de 5 a 10%. O valor de 30% foi consistente em vários testes realizados entre junho e setembro de 1950. Essa é a diferença entre um sistema que torna a sua casa agradável e um sistema que torna a sua casa drasticamente mais fria do que o ar externo. É a diferença entre resfriamento suplementar
e resfriamento primário, entre um mero projeto de hobby e uma verdadeira alternativa ao ar-condicionado mecânico. Essa descoberta foi mencionada em exatamente um parágrafo do relatório de 1951. Ela nunca foi acompanhada por pesquisas direcionadas. Nenhum estudo moderno que encontrei se refere diretamente a ela. Mas quando compartilhei isso com um professor de física chamado Dr. Michael Chen, da Universidade Estadual da Pensilvânia, que estuda sistemas térmicos passivos, ele confirmou que o princípio é sólido. A ondulação aumenta a transferência de calor convectiva ao perturbar a camada limite térmica. Isso é conhecido em aplicações industriais há décadas e é usado em trocadores de calor e radiadores em todo o setor automotivo e de manufatura. Ninguém pensou em aplicá-lo retroativamente a chaminés solares, porque ninguém mais prestava atenção às chaminés solares. A aplicação prática é simples. Ao construir ou atualizar a sua chaminé solar, não use chapa plana para a superfície absorvedora. Em vez disso, use painéis de chapa de metal corrugada para telhados. Eles custam mais ou menos o mesmo, às vezes até menos, porque são um produto de massa fabricado em grandes quantidades. Eles são igualmente fáceis de pintar de preto e oferecem um desempenho significativamente melhor do que qualquer design de superfície plana. Uma família que conheço em Ohio, chamada Miller, reconstruiu a sua chaminé solar usando essa técnica depois que lhes mostrei a pesquisa original em 2020. Eles substituíram o absorvedor de aço plano que seu avô havia instalado em 1983 por painéis de chapa de metal corrugada de uma loja de suprimentos agrícolas local. Eles disseram que a diferença foi óbvia logo na primeira semana. O fluxo de ar pela casa aumentou tanto que eles podiam senti-lo nas aberturas de entrada no lado norte, algo que nunca haviam notado antes, embora tivessem passado a vida inteira com o sistema. O pai me disse que era como se a casa tivesse aprendido a respirar mais fundo. É isso que acontece quando o conhecimento é enterrado. Melhorias simples que teriam ajudado milhões de famílias a viverem de forma mais confortável e independente nunca se consolidam na prática. As empresas que vendem aparelhos de ar-condicionado não tinham motivos para financiar essa pesquisa. As universidades se voltaram para tópicos com melhor financiamento e patrocinadores corporativos mais poderosos. E as famílias que mais teriam se beneficiado nunca souberam que havia algo a procurar. Os Amish continuaram a construí-las porque elas continuavam a funcionar. Eles não precisavam de um estudo para lhes dizer o que podiam sentir com as próprias mãos. Eles não precisavam de uma universidade para confirmar o que 3 gerações de experiência já haviam provado. E agora esse conhecimento está disponível para qualquer pessoa disposta a passar um fim de semana aprendendo-o. Se você está assistindo a isso e pensando em tudo o que pagou ao longo dos anos para manter a sua casa em uma temperatura agradável, eu entendo. Senti o mesmo quando entendi de verdade o que havia sido escondido de mim. Há um tipo de tristeza que vem com a percepção de que você não precisava ter lutado tanto. Cada conta de luz de verão, cada conserto em um ar-condicionado quebrado, cada mês de parcelas pagas por um sistema que foi projetado para precisar ser substituído. Tudo isso ganha um peso diferente quando você percebe que sempre houve outro caminho. Mas há algo mais. Há o conhecimento de que, a partir de agora, você tem uma escolha que não tinha antes. Você pode continuar pagando, ou pode construir algo que se pagará em cada dia ensolarado pelo resto da sua vida. O sol não envia uma conta. A física não cobra juros. E uma vez que você tenha construído este sistema, ele pertence a você e aos seus filhos. E depois aos filhos deles. Se você é uma das pessoas que acredita que o conhecimento verdadeiro foi silenciosamente deixado de lado para proteger o lucro de outros, você já sabe o que fazer a seguir. Eu quero ouvir de você. Você já viu uma chaminé solar pessoalmente? Ou você já experimentou algum tipo de resfriamento passivo antes de assistir a este vídeo? Deixe um comentário abaixo e me conte sobre as suas experiências. Eu leio cada um deles. E as suas histórias me ajudam a decidir qual tópico abordarei a seguir. Se este é o tipo de conhecimento do qual você quer mais, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Na próxima semana, mostrarei a você uma técnica de aquecimento de água da mesma época, que foi testada em uma universidade land-grant
em 1948 e depois completamente abandonada quando as empresas de gás natural começaram a subsidiar aquecedores de água residenciais. Os valores de eficiência vão deixar você furioso. Se esta história mudou a maneira como você vê a energia que flui ao redor da sua casa, por favor, inscreva-se no canal e deixe um like. Estamos descobrindo a história que eles tentaram enterrar. Vamos construir juntos um futuro autossuficiente. O próximo tesouro de conhecimento esquecido será revelado em breve.